O Jornal da Manhã chega com pesquisa eleitoral fresquinha para jogar para análise para você. É o levantamento da BTG Pactual Nexus. Foi feito ao longo dos dias 26 e 28 de junho. Vamos olhar aqui esses números, olha lá. Perfis anti-Lula e anti-Bolsonaro. O Instituto perguntou como se dividem os eleitores entre a rejeição e o apoio dos candidatos. Bolsonaristas convictos, aqueles que apoiam Bolsonaro e rejeitam Lula, 26%. Lulistas convictos, aqueles que apoiam o atual presidente à reeleição e rejeitam Bolsonaro, 24%. Agora, 20% dos eleitores, olha que interessante, se consideram não polarizados, neutros ou não engajados dentro desse polo. São eleitores que se sentiriam mais confortáveis, talvez, dentro de uma outra oportunidade de voto, mas acabam também se vendo nesse meio aqui, que é o que empurra para o segundo turno. Bia, vamos acompanhar então como é que está essa disputa, inclusive nessa outra tela, envolvendo os perfis anti-Lula e anti-Bolsonaro. Olha só, gente, apenas 9% dos eleitores veem Flávio Bolsonaro como uma alternativa, preferem Bolsonaro, mas sem a rejeição forte a Lula. Ante ambos, que rejeitam tanto Bolsonaro como o presidente Lula, rejeitam ambos 9% também. E 6% veem Lula como uma alternativa, que preferem o atual presidente da República, mas sem uma rejeição forte a o Bolsonaro, ao Flávio Bolsonaro. Então a gente consegue ver, pelo menos a leitura em relação a isso, é claro, é importante a gente poder destacar, antes da gente falar do primeiro turno, esses números dos eleitores, porque essa estratégia pode ser extremamente importante para Lula e Flávio conseguir furar a bolha. Lucas Merreiro, quero te ouvir em relação também a esse cenário que se aplica entre antes o Lula. Não, é pra gente, então tá, gente, perdão aqui, eu queria comentar, porque senão a gente vai perder o fio da meada, mas vambora então, Bia. Depois a gente traz para análise essa discussão também envolvendo esses votos de rejeição a um candidato e que acabam somando para o outro. Vamos aqui trazer para você o que está na tela, intenções de voto para presidente. Agora o Instituto ensaiou um cenário de primeiro turno da pesquisa estimulada, quando os nomes são apresentados para os entrevistados. Lula do PT seria a intenção de 42% dos entrevistados, Flávio Bolsonaro do PL 34%, 5% afirmam que votariam em Caiado do PSD, Renan Santos do Missão seria a escolha de 4% dos entrevistados, do Novo Romeu Zema com 3%, Joaquim Barbosa do DC com 1%. Tem mais uma tela aqui desse primeiro cenário que envolve aqueles que não responderam, também outros candidatos. Augusto Cury, Aécio Neves, Cabo Daciolo somam 1% cada. Nenhum branco ou nulo, 5% não sabem ou não responderam a este levantamento, 3% dos entrevistados. Bom, Bia, vamos acompanhar então o cenário de segundo turno nessa disputa, onde o presidente Lula aparece com uma leve vantagem. Ainda é primeiro turno. Ainda? Não, não, é segundo, só está errado aqui. Turno, só está errado aqui. Perfeito. Vai lá. Olha só, o Lula então aparecendo com 47% contra 44% de Flávio Bolsonaro. Há um empate técnico pela margem de erro, mas numericamente Lula aparece em vantagem em relação à pré-campanha do senador. 8%, nenhum branco ou nulo, e não sabe ou não respondeu, cerca de 1%. Só reforçando então que está escrito ali primeiro turno, mas esse é o levantamento de segundo turno e o registro no Tribunal Superior Eleitoral é BR 08521/2026. É o registro dessa pesquisa que tem um grau de confiança em 95%. Vamos lá, Lucas Merreiro trouxe alguma novidade para você? Os dois pontos aqui que foram avaliados nesse levantamento. Primeiro, aquele que demonstra o voto por rejeição a um candidato que acaba ali se extrapolando para o outro. E na sequência, as intenções de voto. De novo, a gente vê um primeiro turno muito acirrado entre Flávio e Lula, mas que empurra para um segundo turno já esperado entre os polos. Claro, veja, essa pesquisa ela mostra que há sim bastante rejeição por parte do eleitor em relação ao Lula e ao Flávio Bolsonaro, né? Não são votos muito convictos. Mas mesmo assim, eu achei esses números um pouco tímidos frente à realidade. Eu imagino que deva ser um número maior de pessoas ainda que votem no Lula ou no Flávio, mais por uma questão de ter medo ou não gostar do outro lado, né? Por uma rejeição maior ao outro lado, do que efetivamente apoiar aquele candidato. Por que eu digo isso? Eu fui dar uma olhada na metodologia da BTG Pactual Nexus, essa pesquisa que nós estamos analisando, e eu pude constatar que eles fazem a pesquisa através de ligações telefônicas. Vejam só, eu sempre trago aqui um problema que algumas metodologias de pesquisa trazem. Quando você faz uma pesquisa por ligação telefônica, você deixa de pegar uma parcela do público que não atende
de número desconhecido, por exemplo. Você deixa de pegar a parcela talvez mais importante para você analisar o termômetro das eleições, que são homens e mulheres jovens na casa dos 16 aos 24 anos. Geralmente são pessoas que não costumam atender telefone, não tem telefone fixo em casa, não atendem números desconhecidos. Então eu sempre trago atenção aqui para esse problema metodológico que muitos institutos de pesquisa precisam desesperadamente se atualizar se quiserem recuperar a credibilidade. Já estou falando isso aqui há muito tempo. A gente pega o Instituto Atlas, que veio aí do exterior, com uma metodologia que acertou em diversos países do mundo. Por quê? Porque já estão utilizando a internet para fazer pesquisa, né? Então, gente, século XXI, né? Já estamos em 2026. Tá na hora da gente começar a se atualizar, porque se a gente quiser um retrato efetivo de como estão as intenções de voto, a opinião do público, não adianta mais se prender nas mesmas estratégias metodológicas de 15, 20 anos atrás. Tem instituto que até hoje faz pesquisa presencial, batendo na porta da pessoa. O que quer dizer? Você está pegando a parcela específica da população, muito específica, né? Que é uma pessoa que está em casa naquele horário, que atende a porta, que se dá o trabalho de responder pesquisa. Então, nós estamos no século XXI, era da inteligência artificial, né, de novas tecnologias, já está na hora desses institutos se aprimorarem. Apenas para finalizar aqui, em relação aos números, eles trazem aquilo que os demais institutos já trazem, algo que a gente já sente e sabe que está acontecendo, né? Uma dificuldade ainda do Flávio Bolsonaro em superar aquelas dificuldades que se impuseram nele, mormente a ligação telefônica com o Daniel Vorcaro e a troca de mensagens, e agora esse vídeo da Michelle Bolsonaro. Então, são os dois maiores desafios que o Flávio Bolsonaro segue enfrentando para conseguir se estabelecer ali e eventualmente ter uma chance de ganhar do Lula no segundo turno. Por enquanto, as pesquisas mostram que não há grandes chances disso acontecer hoje. Roberto Mota, é importante também destacar pelo menos dois aspectos, dois pontos que diferenciam essa pesquisa, né, da BTG Pactual Nexus em relação às outras. Ela foi feita 2 dias após a saída de Jacques Wagner, que foi um dos alvos da Operação Compliance Zero, ele que era até então o líder do governo dentro do Senado, e também com a substituição para Tereza Leitão. E também aconteceu 2 dias após a publicação do vídeo de Michelle Bolsonaro, onde ela fez críticas ao senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro. Dito isso, a gente trouxe números sobre o perfil desse eleitor, antilulista e antibolsonarista, e mostrou que há uma margem muito pequena para mudanças de voto. Essa pesquisa traz justamente o que a gente vai ter pela frente no mês de outubro, onde Flávio e Lula vão ter dificuldades de furar suas próprias bolhas e inclusive, vão dificultar ali, pelo menos, convencer aquele eleitor independente que deve ser determinante para uma vitória tanto de um lado como do outro? Cássio, eu não vejo muita novidade nesses números. Eu acho que não dá para a gente propor uma simetria entre a situação do candidato do governo, do candidato do PT, e a situação de Flávio Bolsonaro. Um tem o governo na mão, a máquina do Estado na mão. O outro está com o pai preso e todo dia sofre algum tipo de ameaça. Polarização é um termo ruim. O termo certo é diversidade. Até pouco tempo, a esquerda dominava. Hoje há uma escolha. Isso não é uma coisa negativa. É evidente que há uma divisão entre esquerda e direita. Nós não precisamos de uma pesquisa paga por um banco para a gente descobrir isso. Basta olhar as últimas eleições no mundo. A última eleição que a gente teve aqui perto, no Peru, uma eleição com resultados apertadíssimos. Por último, respostas a pesquisas são influenciadas por inúmeros fatores. Por exemplo, a forma e a ordem com a qual as perguntas são feitas. Por isso, a melhor pesquisa eleitoral continua sendo o voto. Você gostou desse corte? Deixe seu like, ative as notificações e se inscreva no canal para estar sempre atualizado.